Ela entrou para um simples exame de rotina e nunca mais saiu. Uma mãe desesperada enfrenta autoridades, mentiras e silêncios sombrios em busca da filha desaparecida dentro de um hospital búlgaro, até descobrir que outras crianças sumiram ali e que uma profecia esquecida de Baba Vanga já havia avisado. Prepare-se para uma história realista, emocionante e profundamente perturbadora. Assista até o fim. Se você acredita que o amor de mãe ultrapassa qualquer limite, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se para mais histórias que mexem com o coração e a mente. Acordei cedo naquela manhã com um pressentimento estranho. Não era um susto, não era um medo claro. Era como se meu corpo soubesse de algo que minha mente ainda não tinha alcançado. Plovdiv ainda estava silenciosa naquela hora. A bruma fina cobria os telhados antigos e os pátios de pedra da cidade, enquanto eu preparava o café da manhã para minha filha. Ela tinha apenas 8 anos. Sorriu para mim com aqueles olhos vivos e cabelos sempre soltos, embaraçados pela noite. Eu a chamei de meu sol, e ela respondeu com aquele jeito brincalhão. E você é minha estrela. Era um dia importante. Iríamos ao Hospital Central de Plovdiv para o check-up dela. Uma simples rotina, diziam. Apenas exames, nada sério. Eu a vesti com sua blusa rosa favorita, aquela com o unicórnio brilhante na frente. Ela dançou pela casa como se a vida fosse feita apenas de músicas felizes. E por um breve momento, eu acreditei que nada poderia dar errado. Chegamos ao hospital pouco depois das 9 horas. O prédio era antigo, com paredes manchadas pelo tempo, mas sempre cheio de movimento. Enfermeiras apressadas, pacientes sentados nos corredores, vozes abafadas por portas fechadas. Eu segurei firme a mão dela. Ela me olhou e disse: "Mãe, por que esse lugar tem cheiro de medo?" Tentei rir. "É só o cheiro de remédio, meu amor." Mas por dentro, algo já gritava. Nos encaminharam para a ala pediátrica. Fomos recebidas por uma jovem médica que se apresentou com simpatia, mas com pressa. Pediu que eu esperasse do lado de fora enquanto faziam alguns exames rápidos. "Será rápido," ela disse. "Pode esperar ali no banco do corredor." O banco era frio. O tempo parecia congelar. 10 minutos, 15, 20. Comecei a me levantar. Quando perguntei por minha filha, a enfermeira pareceu confusa. Foi até a sala e voltou com o rosto branco. Ela não está aqui." O chão se abriu sob meus pés. Entrei na sala. A cama estava vazia. Os brinquedos ainda sobre a mesinha. A mochila dela encostada na parede. Mas ela, minha filha, tinha sumido. Sem alarme, sem gritos, sem explicações. Em um hospital. As próximas horas foram um borrão de gritos, correria, desespero. A polícia foi chamada. Revistaram todas as alas. Ninguém a viu sair. Ninguém soube explicar como ela desapareceu em um lugar cheio de câmeras, seguranças e profissionais. Mas o que mais me gelou o sangue foi o que aconteceu 2 dias antes. Algo que eu tinha esquecido. Algo que no momento parecia um delírio de uma velha mulher. A vizinha da minha avó, uma senhora cega e reclusa, conhecida por todos no bairro como a que via o que ninguém mais via. Sim, Baba Vanga. Não a mística famosa, mas uma mulher que afirmava ter sido tocada por ela ainda criança. Seu nome era Veselina, e ela morava na mesma rua que minha mãe morava nos anos 90. 2 dias antes, ela me parou na rua com um tom de urgência, sem me conhecer, sem saber meu nome. Ela segurou meu pulso com uma força que não condizia com seus braços frágeis e disse: "Você tem uma filha, muito luminosa. Proteja ela. Há um hospital, uma parede branca e uma porta que fecha sem som. Se entrarem, não saem." Eu ri. Agradeci e fui embora com aquele arrepio descendo pelas costas. E agora tudo fazia sentido. Comecei a ligar os pontos. Comecei a procurar por cada detalhe. E descobri que nos últimos 3 anos, pelo menos outras 4 crianças desapareceram em circunstâncias parecidas em hospitais da região de Plovdiv. Em todos os casos, havia uma ala sem registro de entrada, uma câmera fora do ar, um turno trocado de última hora. Mas ninguém falava disso. Os relatórios eram engavetados. As mães desacreditadas.
Problemas mentais devido ao trauma. Não, não era trauma, era real. Minha filha havia sido levada. Voltei à casa de Veselina 2 dias depois. Ela já me esperava sentada na cadeira de balanço. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela falou: "Você viu a porta se fechar, não viu? Agora, para reabri-la, vai precisar andar onde a maioria não anda, porque quem leva, leva por dentro." E então ela apontou para a própria testa. Lá dentro tem alguém observando. E essa pessoa não quer ser vista. Naquela noite, dormi sentada no chão do quarto da minha filha. Rodeada pelos brinquedos que ela tanto amava, acariciei a borda de sua cama, tentando sentir algum vestígio da presença dela. O silêncio da casa era sufocante. Nenhuma risada, nenhum passo leve, nenhum chamado de mamãe. Apenas o vazio, aquele tipo de vazio que grita. Eu olhava para o teto e me perguntava como era possível alguém evaporar em pleno hospital. E mais, como podia ninguém parecer querer encontrar a resposta? No dia seguinte voltei ao hospital. Desta vez, não fui como mãe desesperada. Fui como uma mulher decidida. Pedi para ver as imagens das câmeras de segurança. A atendente olhou para mim com desconforto. Disse que era necessário um pedido oficial da polícia, mas eu sabia onde insistir. Subi 2 andares, fui até a portaria central de monitoramento e pedi para falar com o responsável. Inventei que era jornalista. Falei com firmeza, com olhos que ardiam de tanto chorar. Talvez tenha sido isso. Talvez eles tenham se compadecido. O rapaz da segurança, jovem, hesitante, me deixou ver parte das gravações. Ele me disse que algo o intrigava. E quando vi o vídeo, meu corpo paralisou. Eram 9h42. A imagem mostrava o corredor da ala pediátrica. Minha filha aparecia sentada em um banco, esperando comigo. Ela balançava as pernas, cantando baixinho. Às 9h43, a médica a chama. Ela entra na sala. Às 9h46, a câmera oscila. A imagem congela por 3 segundos. Quando volta, nada. A porta continua fechada. Mas dentro da sala, segundo o rapaz da segurança, não havia ninguém. Nem médica, nem criança. Ele olhou para mim com pavor nos olhos. Essa médica, eu não sei quem é. Não tem registro dela aqui. Fiquei em silêncio. O coração martelava com força. Ela usava jaleco, crachá? Perguntei. Sim. Mas nenhum funcionário com aquele nome trabalha aqui. E olha isso. Ele ampliou a imagem parando em um detalhe. No crachá da mulher, o nome estava ilegível. Como se tivesse sido borrado. Um reflexo? Um erro de imagem? Ou algo proposital? Saí do hospital tonta. Respiração entrecortada. Coração disparado. Liguei para a delegacia. Fui ignorada. Disseram que tudo estava sendo investigado. Mas ninguém me mostrava nada. Ninguém me dava respostas. Voltei para a casa de Veselina. Ela abriu a porta antes mesmo que eu batesse. Me fez entrar em silêncio. O cheiro forte de ervas secas preenchia o ar. A luz fraca de uma vela tremulava no canto da sala. E ela segurava um caderno velho. As páginas eram amareladas, manchadas, escrito em cirílico antigo. Ela pousou o caderno nas minhas mãos. Leia o nome dela em voz alta. Quem? Perguntei. A mulher que levou sua filha. Ela aparece para quem já viu a dor. Ela tem muitos nomes, mas o mais antigo é Mirena. As letras no papel pareciam se mover, quase ilegíveis, mas havia algo ali. Um trecho anotado à mão. Mirena leva os que brilham demais. Usa jaleco branco. Sorri, mas nunca pisca. Naquele instante, um frio percorreu minha espinha. Porque agora que eu pensava, a mulher que chamou minha filha no hospital, ela nunca piscou. Nem uma vez. Voltei para casa obcecada. Passei a noite procurando por qualquer registro do nome Mirena em casos antigos de desaparecimento. Encontrei 3. Todos envolvendo hospitais. Todos com crianças entre 7 e 9 anos. Em todos os relatos, o padrão se repetia. Uma mulher de jaleco, educada, com crachá ilegível. A criança era chamada, desaparecia. Nenhuma explicação, nenhum retorno.
Na madrugada, recebi uma mensagem anônima. Era uma foto, tremida, de baixa qualidade. Mostrava uma ala hospitalar, aparentemente antiga, com uma placa pendurada torta na porta. Escrito em búlgaro: Unidade 7, isolamento clínico. Aquela ala não existia no mapa do hospital de Plovdiv, mas estava ali, com a data marcada: 23 de março, 2023. 3 semanas antes do desaparecimento da minha filha. Respondi a mensagem: Quem é você? Como conseguiu isso? Nenhuma resposta. Apenas uma localização enviada logo depois. Um ponto afastado, nas colinas acima da cidade, onde o hospital antigo da era soviética ainda mantinha estruturas esquecidas. Ala abandonada, segundo o Google. Mas na imagem da mensagem, a luz estava acesa. Peguei uma lanterna, peguei a jaqueta e fui, sozinha. Ao chegar, tudo estava quieto. A entrada era coberta por vegetação. O portão enferrujado cedeu com facilidade. O cheiro era de mofo e ferrugem. As paredes descascadas. O corredor estreito. Caminhei devagar. Cada passo ecoava como um grito abafado. Até que vi, no fim do corredor, uma porta com uma placa parcialmente arrancada. Ainda era possível ler: Unidade S. E então, pela primeira vez naquela noite, senti que não estava sozinha. A mão que segurava a lanterna tremia. Não era o frio, era o instinto. O mesmo que sempre me avisou quando algo ameaçava minha filha. O mesmo que me fez acordar naquela manhã com um aperto no peito. E agora, ali diante daquela porta, o ar parecia mais denso, como se o espaço tivesse parado de respirar. Toquei a maçaneta. Estava gelada, como metal que não via calor humano havia anos. Mas cedeu com facilidade. A porta se abriu com um rangido baixo. Lá dentro, a escuridão era total. A lanterna iluminou uma sala vazia, paredes descascadas, camas antigas de ferro encostadas nas laterais, todas sem colchão. Mas havia algo que me fez congelar. No centro do chão, marcas de arrasto recentes. Como se algo ou alguém tivesse sido levado dali há pouco tempo. Um dos tubos de oxigênio ainda tinha resquício de uso recente, e sobre uma das mesas, uma pulseira de identificação infantil, com o nome da minha filha. Engoli o choro. Peguei a pulseira como se fosse uma parte do corpo dela, como se segurasse sua mão mais uma vez. O coração pulsava alto demais, abafando qualquer som ao redor. Continuei andando. No canto da sala, uma porta semi-aberta deixava escapar uma luz fraca. Atrás dela, um corredor mais estreito, com paredes cobertas por papéis. Muitos, todos escritos à mão, todos em papéis rasgados, colados com fita, como se alguém quisesse gritar sem emitir som. Me aproximei de um. Era um desenho infantil. Um sol, uma casa, uma menina de cabelos longos. Embaixo, escrito com letras trêmulas: Mãe, estou aqui. Senti as pernas falharem. Meu corpo encostou na parede, tentando não desabar. Aquilo era da minha filha. Eu reconhecia o traço, o jeito como ela desenhava os olhos, sempre com cílios exagerados. Avancei mais. Os corredores pareciam mudar de direção. Não havia lógica. A planta do prédio era um labirinto, mas eu não me importava. Cada passo me aproximava dela. Até que ouvi um som abafado, fraco, como soluços vindos de algum lugar por trás das paredes. Encostei o ouvido. Lá estava. Alguém chorava baixinho, repetindo algo que soava como mãe, mãe. Apertei os olhos, concentrei. Era ela. Eu tinha certeza. Mas antes que eu pudesse procurar a entrada, uma sombra se moveu atrás de mim. Virei rápido. A lanterna iluminou um vulto branco. Roupas de hospital, jaleco. A mulher estava ali. A mesma que havia levado minha filha. Parada, me observando, sem piscar. O rosto não tinha expressão. Apenas os olhos fixos, como se estivessem vazios. Onde está minha filha? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas apontou para o chão. Ali, uma tampa de metal, como aquelas de acesso a sistemas antigos, com uma alça enferrujada. Me aproximei. Era pesada, mas consegui abrir. Um túnel escuro se abria abaixo.
Um cheiro forte de umidade e remédio vencido subiu. Quando olhei para trás, ela não estava mais lá. Sumira, como fumaça. Sozinha novamente, desci. O túnel era estreito e forrado com antigos azulejos. Cada passo era um mergulho no desconhecido. No fim, uma nova porta. E atrás dela, um ambiente que não parecia um hospital. Lembrava mais uma antiga ala psiquiátrica. Cadeiras de contenção, trilhos enferrujados no teto, lâmpadas piscando, e uma gravação tocando em loop uma voz feminina repetindo: "As mães não devem interferir nos processos. Os pequenos estão em transição." Meus olhos buscavam desesperadamente por sinais. Foi então que a vi. Uma boneca caída ao lado de uma das camas. A preferida da minha filha. Aquela que ela chamava de Bela. Peguei-a com as mãos trêmulas. Ainda estava quente, como se tivesse sido deixada ali há poucos minutos. Foi nesse momento que senti a presença. Não só uma, mas várias. Ao meu redor. Não se ouvia passos, mas o ar mudava de temperatura, como se alguém respirasse perto de mim. Sussurros começaram a ecoar, vindos das paredes. Vozes infantis. Diziam frases soltas. "Mamãe vai me achar. Ela também está aqui. Nós brilhamos demais." Corri. Corri por corredores que pareciam infinitos, gritando o nome da minha filha, até encontrar uma sala trancada com grades. Lá dentro, desenhos nas paredes. Todos com o mesmo padrão. Uma mulher de branco, olhos sem pupila, segurando a mão de uma criança. Em todos os desenhos, as mães estavam do lado de fora da porta, olhando, chorando. Naquele instante, meu telefone vibrou. Uma nova mensagem. Sem número. Apenas uma frase. "Ela ainda está viva, mas só quem acreditar de verdade vai conseguir passar da próxima porta." E abaixo disso, uma foto. Mostrava a minha filha, sentada, olhando para a câmera. Atrás dela, a mulher de jaleco, imóvel. E no canto da imagem, quase imperceptível, uma parede de azulejo com uma inscrição: Setor 13. Mas esse setor nunca existiu em nenhum mapa hospitalar da Bulgária. A imagem da minha filha naquela foto me rasgava por dentro. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se algo dentro dela tivesse sido desligado. Ela não parecia ferida, mas também não parecia viva. Era como se estivesse congelada no tempo, suspensa em um lugar entre estar aqui e não estar mais. E atrás dela, aquela mulher, a mesma, sempre a mesma. O rosto parado, como uma pintura, sem expressão, sem piscar, sem idade. Passei horas estudando cada canto daquela imagem. Ampliei, contrastei, inverti cores no celular, buscando qualquer pista. E então percebi, na parede ao fundo, atrás da criança e da mulher, havia um símbolo apagado. Era semelhante a um número, mas distorcido. Um círculo mal fechado, com uma linha cruzando o centro. E abaixo dele, rabiscado de maneira quase invisível, a palavra Vhod, que em búlgaro significa entrada. Voltei ao hospital principal de Plovdiv na manhã seguinte. A ala pediátrica estava fechada para reforma. Ninguém sabia explicar por quê. Um segurança mais velho me reconheceu e tentou me barrar. Mas quando mostrei a foto da minha filha e mencionei o tal Setor 13, ele ficou pálido. "Isso não existe. Nunca existiu", ele disse, os olhos fugindo dos meus. "Então por que você está tremendo?" Ele não respondeu. Apenas murmurou algo que me fez gelar. "Algumas portas, quando abertas, não se fecham mais." Consegui acesso ao arquivo físico dos projetos antigos do hospital, com a ajuda de uma amiga arquiteta. Vasculhamos durante horas as plantas das décadas anteriores. Finalmente, num mapa datado de 1979, encontramos um espaço estranho, sem nome, conectado à ala infantil. Um retângulo oculto entre dois corredores, sem marcação funcional. Era ali, o tal Setor 13. Mas a entrada havia sido selada com concreto em 1983. Naquela mesma noite, voltei ao local com uma marreta. Sozinha. Com raiva, desespero e a certeza de que ninguém faria aquilo por mim.
Localizei a parede atrás da ala pediátrica. A marreta bateu forte. Concreto velho, úmido. A cada golpe, mais poeira, mais lembranças. Do riso da minha filha, das histórias antes de dormir, das manhãs de panqueca e chocolate quente. Golpe após golpe, até que uma rachadura se abriu. E então, uma fresta de ar gelado escapou. E com ela, algo que parecia um suspiro vindo de dentro. Arrombei o suficiente para entrar. O que vi ali não parecia pertencer a nenhum hospital. Era um corredor com piso de madeira, paredes revestidas com papel de parede florido, mas tudo em estado de decomposição, como se fosse uma casa abandonada dentro de um hospital. Móveis antigos, fotografias emolduradas, retratos de crianças desconhecidas. Em uma delas, minha filha estava ao fundo, em uma sala de aula improvisada, entre outras crianças. Todos com o mesmo olhar vazio. Todos com a mulher de jaleco ao fundo, parada. O tempo parecia diferente ali dentro. Meu relógio parou. Meu celular perdeu o sinal. Continuei andando. Passei por uma sala onde bonecas estavam sentadas em carteiras de escola. Bonecas mesmo, mas vestidas como crianças. Cada uma com um nome escrito em uma plaquinha. Helena, Petar, Ivanka, Maria. E uma cadeira vazia com uma placa caída no chão. Peguei e virei. Estava escrito: Nina, o nome da minha filha. Um som metálico me fez virar. A mulher estava lá novamente, parada, a poucos metros, sem piscar, sem respirar. O jaleco estava limpo. Ela apontou para um corredor à esquerda e pela primeira vez falou: Você cruzou onde ninguém cruza. Agora, se quiser sair, traga algo em troca. Minha voz falhou. Onde está minha filha? Ela virou e desapareceu no escuro. Corri atrás. As luzes piscavam. O corredor se alongava de forma estranha, como se eu andasse sem sair do lugar. Vozes infantis começaram a sussurrar, cada vez mais alto, mais perto. Você não é como as outras mães. Ela te ouve quando você sonha. Ela está esperando na porta vermelha. Continuei até encontrar uma escada. Descendo, um novo nível. Mais frio, mais úmido. No fim, a tal porta vermelha. Velha, rachada, com uma maçaneta enferrujada. Encostei o ouvido. Silêncio. Mas quando me afastei para abrir, vi. Pintado acima da porta com letras quase apagadas. Só entra quem perdeu tudo. E eu entendi. Era isso. Eu já havia perdido o sono, a paz, a vida como conhecia. Tudo. Só me restava ela. Abri a porta. E do outro lado, vi algo que jamais imaginei ver. A sala era pequena, abafada, iluminada por uma luz âmbar que parecia vir do teto, mas sem lâmpada visível. O chão era forrado por tapetes infantis desgastados. Havia brinquedos cuidadosamente alinhados ao redor, como se alguma criança os tivesse organizado com carinho. No centro, um círculo desenhado com giz branco. Dentro dele, minha filha, sentada, olhos abertos, olhando para mim. Ela não falou, mas seus lábios tremiam, como se tivessem muito a dizer e nenhum som fosse suficiente. Entrei devagar, ajoelhando diante dela, com o coração quebrado em 1000 partes. Segurei suas mãos. Estavam frias, mas ela não recuou. Apenas me encarou. E então finalmente falou: Eu sabia que você vinha. A voz era baixa, quase um sussurro, mas era dela. Cada sílaba carregava tudo o que eu precisava para não cair ali mesmo. Abracei-a com força. Por um instante, o mundo inteiro deixou de existir. Só nós duas. Mãe e filha, no fundo de um hospital esquecido, atravessadas por uma história que ninguém acreditaria. Eles me trouxeram para cá. Ela continuou. Disseram que estavam me preparando, mas não disseram para quê. Quem, meu amor? Quem fez isso com você? Ela olhou para a parede. Havia um espelho velho, oval, com moldura dourada corroída. Nele, o reflexo não era o nosso. Era o da mulher de jaleco. Ela estava atrás de nós. Mas ao me virar, não havia ninguém. Apenas o silêncio. Ela fala com as outras crianças. Diz que as mães nunca voltam, que ficam com medo. Mas eu sabia que você voltaria.
Eu nunca deixaria você aqui, Nina. Nunca. Ela apertou minha mão. Tem outros aqui. Muitos. Eles não lembram o nome, nem o rosto dos pais. Só lembram da dor e do som do carrinho de metal. Ela apontou para um canto da sala. Lá, repousava um carrinho cirúrgico antigo, com rodas pequenas de ferro. Em cima dele, papéis amarelados. Puxei um deles. Eram fichas médicas, todas com nomes de crianças desaparecidas, todas com anotações sobre nível de luz e capacidade de silêncio. Pareciam estudos, como se aquelas crianças fossem parte de um experimento silencioso, como se alguém medisse a intensidade da alma. No fim de uma das páginas, um nome familiar, Mirena Zlateva, e abaixo a anotação: paciente mãe falecida em 1969, retornou como cuidadora em 1978. Acesso irrestrito a alas de contenção. Era ela. Aquela mulher nunca existiu como funcionária. Era um fantasma institucionalizado. Um eco de algo que nunca foi enterrado. Senti um zumbido forte nos ouvidos. Uma dor aguda na cabeça. A sala começou a girar. Minha filha gritou. E então tudo apagou. Acordei minutos, ou talvez horas. Depois, amarrada a uma maca. As luzes piscavam. A mulher de jaleco estava diante de mim, mais próxima do que nunca. Finalmente pude ver seu rosto com clareza. A pele era lisa demais. Os olhos leitosos, sem pupila. A boca não se mexia quando ela falava. Você foi longe demais. Elas nunca voltam. Mas você lembra. Tentei me soltar. Gritei. Mas minha voz não saía. Ela se aproximou, segurando um frasco. Algo dentro dele borbulhava. Um líquido esverdeado, com algo que parecia um pedaço de papel dissolvendo. Sussurrou. Uma troca precisa ser feita. Minha filha apareceu à porta. Tentava entrar. Mas era como se uma parede invisível a impedisse. Ela gritava por mim, batia, chorava. A mulher olhou para mim mais uma vez. Ou você volta e esquece, ou fica e ninguém mais te encontra. Escolha. Era isso. Um pacto silencioso. Ou eu saía dali, mas sem saber o que havia acontecido, sem lembrar de minha filha, com um buraco permanente na alma. Ou ficava ali, para sempre, com ela. Foi nesse momento que algo mudou. A voz de Veselina ecoou dentro de mim, como se falasse através do tempo. Só atravessa quem aceita perder tudo, mas também quem entende que memória é mais forte do que medo. Respirei fundo. Fechei os olhos. E me entreguei. Não ao esquecimento, mas à memória, à dor, à verdade. Gritei. Com toda a força que tinha. Um grito que atravessou o concreto, os corredores, os anos. E quando abri os olhos, estava fora. Deitada na frente do hospital. Com a pulseira da minha filha na mão. Ela estava ali, ao meu lado, abraçada a mim, os olhos abertos, vivos, mas o hospital já estava interditado. Havia sido demolido há 2 meses. Segundo os jornais, o último acesso foi lacrado, mas ninguém sabia explicar como saímos de lá. Fiquei 3 dias internada após ser encontrada desacordada em frente ao terreno do antigo hospital de Plovdiv, que, segundo os registros, estava selado há exatos 2 meses por conta de instabilidade estrutural. Nenhuma explicação foi dada sobre como entrei, muito menos como saí de lá com minha filha nos braços. A polícia me interrogou. Médicos alegaram colapso emocional. E todos evitaram registrar oficialmente o detalhe mais assustador. Minha filha tinha marcas nos pulsos. Como se algo a tivesse segurado com firmeza. Como se ela tivesse sido amarrada. Durante os exames, constataram que ela estava desidratada, com níveis de estresse altíssimos, mas fisicamente ilesa. Nenhum vestígio de abuso. Nenhuma droga em seu organismo. Apenas um silêncio que a acompanhava dia e noite. Ela não falava mais. Apenas me olhava. Às vezes, rabiscava em folhas desenhos de corredores longos e portas sem maçaneta. Em todos, uma figura branca parada ao fundo. A equipe médica nos transferiu para um centro de apoio psicológico infantil. Diziam que ela precisava de um ambiente calmo, mas eu sabia que não era só isso.
Ela precisava de tempo. E eu também. Voltei ao lugar onde tudo começou, a casa de Veselina. A senhora cega me recebeu com um sorriso leve, como se já soubesse o que aconteceria. Sem que eu dissesse uma palavra, ela se levantou da poltrona, pegou uma caixa de madeira antiga e me entregou. Isso pertence a você agora. Só quem viu o que você viu pode guardar isso. Abri. Dentro havia vários recortes de jornal dos anos 70 e 80. Todos de desaparecimentos misteriosos em hospitais da Bulgária. Todos arquivados sem solução. Também havia uma carta escrita à mão, datada de 1974. Era de uma mulher chamada Boriana Zlateva, a mãe de Mirena. A carta dizia: minha filha foi tirada de mim dentro deste mesmo hospital. Eles disseram que ela morreu no parto. Mas eu a ouvi chorar. Eu a vi abrir os olhos. Depois, nada. Anos depois, encontrei uma mulher com o rosto dela andando pelos corredores do hospital infantil. Mas ela não me reconheceu. Não piscava. Não falava. Apenas observava. Eles a transformaram em algo que não devia existir. Um eco do luto. Um reflexo do abandono. Eu vou ficar aqui até que alguém a veja de verdade. Era isso. Mirena era o produto de um luto negado. Uma mãe que perdeu a filha para um sistema que apagava as dores. E de alguma forma, o hospital absorveu essa dor, tornando-a viva, presente, silenciosa. E agora, essa história estava tentando se repetir. Comigo, com minha filha. Voltei para casa com aquela caixa nas mãos, e a certeza de que tudo o que eu sabia sobre perda havia mudado. Minha filha não falava, mas me observava o tempo todo. Às vezes, ela desenhava o hospital. Outras vezes, escrevia frases soltas como se fossem recados. Ela ainda está aqui. Não feche a porta vermelha. Alguém está voltando. Na terceira noite após nossa volta, acordei com um som vindo do quarto dela. Era como um assobio baixo, contínuo. Abri a porta. Ela estava sentada na cama, de olhos fechados, balançando levemente o corpo. Sussurrava uma canção de ninar que eu nunca havia lhe ensinado. Me aproximei devagar. Ela parou de cantar, abriu os olhos e falou: ela quer outra. Alguém ficou lá dentro. Acordei com o corpo em alerta. Aquilo não era imaginação, não era trauma, era um chamado. Alguém tinha ficado. Outro pai, outra mãe, outra criança. O hospital não se fechou com nossa saída. A porta ainda estava aberta. No dia seguinte recebi uma carta anônima embaixo da porta. Um envelope simples, sem remetente. Dentro, apenas uma fotografia. A mesma sala onde encontrei minha filha, agora vazia. E no canto da imagem, uma nova criança. Menina. Cabelos escuros, olhos arregalados. E na parede, escrito com tinta vermelha: uma troca não basta. O ciclo não terminou. O medo voltou. A verdade era clara. Alguém estava continuando aquilo. Talvez o próprio hospital. Talvez Mirena. Talvez o próprio luto coletivo daquelas mães que nunca ouviram a voz de volta. Levei a foto até Veselina. Ela tocou o papel, fechou os olhos e disse: agora que você passou a porta, ela nunca se fecha para você. Seu sangue ainda está quente lá dentro. E enquanto ele escorrer, ela vai chamar. Respirei fundo. Tentei me afastar disso. Levar minha filha para longe. Pensei em mudar de cidade. Plovdiv agora parecia uma ferida aberta. Mas, antes de irmos, algo aconteceu. No espelho da sala, uma manhã, vi. Refletido atrás de mim, o jaleco, o rosto sem piscar, e minha filha parada, atrás da figura, sorrindo, como se não soubesse onde estava. Virei de imediato. Não havia nada. Mas na parede, rabiscado com giz, havia uma única palavra: volte. As malas estavam prontas. Os documentos separados. Eu já havia alugado uma pequena casa nos arredores de Burgas, longe de hospitais, longe de qualquer sombra da cidade antiga. A ideia era simples: recomeçar, esquecer. Fingir que tudo havia sido um pesadelo coletivo, algo que se apaga com o tempo. Mas minha filha não sorria mais. Apenas me observava com olhos silenciosos demais para uma criança de 8 anos. Toda noite,
Ela acordava às 3h18. Sempre o mesmo horário. Sempre com os olhos fixos na porta do quarto. E sempre com a mesma frase, sussurrada com a voz de quem escuta mais do que vê. Ela está na sala. Na última madrugada antes da mudança, algo mudou. Ela não esperou o horário. Acordou chorando forte, gritando de forma tão aguda que me fez levantar num salto. Corri até o quarto dela e encontrei a boneca Bela deitada sobre o peito dela, como se tivesse sido colocada ali. Mas aquela boneca eu tinha jogado fora. Jurei ter me livrado de tudo do hospital. Peguei minha filha no colo. Ela se encolheu em meus braços e disse, tremendo: a mulher disse que não era só eu, que as outras precisam de mim, e que se eu não voltar, vai ser você. Fiquei imóvel, meu corpo congelado por dentro. Não sabia se era delírio, trauma, ou uma verdade que só as crianças enxergam. Sentei na beira da cama com ela nos braços. E então, ouvi um som baixo, vindo da sala. Um sussurro, como se algo arranhasse as paredes. Me levantei devagar, com a lanterna do celular acesa, e caminhei até a sala. Nada. Mas na parede branca, escrita com carvão, uma nova mensagem. Você abriu a porta. Agora é sua vez de entrar. Na manhã seguinte, cancelei a mudança. Levei minha filha para a casa de minha mãe em Pazardzik. Pedi que ela ficasse longe de tudo. E prometi que voltaria. Não podia fugir de algo que continuava me chamando. O que quer que estivesse naquela ala, ainda me tinha por dentro. Voltei ao terreno do hospital. A construção já estava demolida, mas parte dos alicerces continuava exposta. Entre eles, encontrei uma escotilha enferrujada, como se algo tivesse sido esquecido debaixo da terra. E naquela escotilha, em letras raspadas, estava escrito: Setor 13. Com uma lanterna e uma corda, desci. O túnel era ainda mais estreito do que da última vez. O ar era denso. Cada passo fazia o chão ranger. A temperatura caiu. E então, vi. Um corredor subterrâneo. Não havia lógica arquitetônica ali. As portas não tinham fechaduras. Os corredores se dobravam sobre si. Era como um espaço projetado por alguém que nunca viu o mundo real. Em uma das salas, encontrei uma cama de ferro. Sobre ela, uma pasta com documentos médicos, todos datados entre 1972 e 1985, todos com fotos de crianças desaparecidas, e uma anotação em vermelho em todas: encaminhado para a transição. Ao final da pasta, uma página solta, com meu nome, datada de 4 dias atrás. Ao lado, uma foto minha com minha filha no colo, tirada naquele momento em que saímos do hospital, mas sob um ângulo impossível. Era como se alguém nos observasse de dentro, ainda ali. E havia uma frase escrita com caneta. Ela voltou. A mãe que lembra. Senti as paredes se aproximarem, o ar rarefeito. A lanterna falhou. E então, uma voz. Clara, sem eco. Fria. Você quer trocar? Girei a luz da lanterna. Ela estava ali. A mulher de jaleco. De pé. Olhando para mim. E ao lado dela, outra criança. Menina, pele pálida, olhos vazios, cabelos pretos. Ela segurava um caderno. O que você quer? Gritei. Que você aceite. Que entenda. Que seja a ponte. Você viu. Você cruzou. Agora, escolha. Escolher o quê? Quem fica? A menina me estendeu o caderno. Era o diário da minha filha. Páginas cheias de desenhos, frases como: a mulher não me deixa falar. E ela só entende silêncio. E na última página, algo que me partiu em 2. Um desenho meu, de costas, indo embora, enquanto ela ficava sentada no chão, sozinha. E embaixo, mamãe, não esquece de mim. Caí de joelhos. As lágrimas desceram sem controle. A mulher não disse mais nada. Apenas apontou para a criança ao lado dela. E então, sumiu. Fiquei ali, ajoelhada, segurando aquele diário, com a certeza de que algo precisava ser encerrado. Que enquanto aquela ala invisível existisse em algum lugar do mundo, crianças continuariam sendo levadas, silenciadas, transformadas em sussurros de corredores que ninguém mais visita. Na volta, encontrei minha filha com a avó.
Estava desenhando, pela primeira vez, um sorriso no rosto. No papel, uma casa. E ao fundo, uma porta fechada com uma chave gigante do lado de fora. Embaixo, escrito com letras grandes: agora ela não entra mais. Mas à noite, quando fui deitar, sobre meu travesseiro, uma foto da menina de cabelos pretos e atrás, escrito com lápis infantil: falta uma. Fiquei com a foto nas mãos por horas. A menina do retrato parecia me olhar como se já me conhecesse. Não havia ódio em seu olhar, nem tristeza, apenas espera. Uma espera paciente, profunda, como se soubesse que uma hora eu voltaria. Que uma hora, a promessa de silêncio seria quebrada, e ela seria ouvida. Falta uma, dizia o bilhete. Mas uma, o quê? Uma criança? Uma troca? Ou uma verdade que ainda precisava ser dita? Nos dias seguintes, tentei seguir a vida. Levei minha filha para sessões com uma psicóloga especializada em traumas infantis. Ela ainda não falava, mas já desenhava com mais frequência. E em todos os desenhos, uma constante: a presença de uma porta. Às vezes entreaberta, às vezes trancada, às vezes ausente. E sempre com algo do outro lado. Algo que nunca era desenhado, mas que estava ali, evidente, na forma como ela pressionava o lápis, como se aquilo fosse mais do que uma lembrança, fosse um chamado. A psicóloga disse que era comum, que o trauma se expressa assim, mas eu sabia, era mais, muito mais, porque minha filha começou a sonhar com a menina da foto, e me contava os sonhos com a voz ainda fraca, mas agora presente. Ela chora sozinha, não lembra o nome, fica me chamando de irmã. Você a conhece? Perguntei já temendo a resposta. Não, mas ela me conhece. Na semana seguinte recebi uma ligação da polícia. Um detetive de Plovdiv, que havia revisado os arquivos antigos por conta de um novo caso. Disse que encontrou algo que talvez me interessasse. Um prontuário de 1986, registrado no nome da menina da foto. Ela se chamava Yana Dimitrova, internada aos 6 anos por complicações respiratórias. Desaparecida em circunstâncias inexplicáveis no hospital infantil. Caso arquivado. Pais descreditados. A mãe, segundo os registros, enlouqueceu e morreu 2 anos depois. O detetive perguntou como consegui a foto. Eu disse que a recebi. Ele não fez mais perguntas. Mas sua última frase ficou na minha cabeça. Curioso. Ela desapareceu no mesmo setor que foi demolido, mas nunca constou na planta. Talvez porque nunca tenha sido feito para ser encontrado. Nessa noite, algo mudou na minha filha. Ela me chamou pela primeira vez em semanas com a voz firme. Mamãe, eu preciso voltar. O quê? Só por um instante. Ela me chamou. Mas não para ficar. Só para mostrar uma coisa. E disse que não tem medo se você vier comigo. Neguei. Abracei-a com força. Mas então, ela tirou debaixo do travesseiro uma chave. Pequena, enferrujada, com a letra Itund gravada. Eu nunca tinha visto aquela chave antes. E naquele momento, entendi. A porta que sempre esteve nos desenhos. A porta que ainda estava aberta. Ou melhor, entreaberta. E precisava ser trancada por quem tivesse coragem de encarar o que havia do outro lado. Não para trazer alguém de volta, mas para impedir que mais alguém fosse. Voltei ao terreno do hospital com ela. Pela última vez. Descemos juntas. A escotilha ainda estava ali. O corredor também. Só que agora, algo era diferente. Estava mais silencioso. Mais frio. E quando chegamos ao final do túnel, a porta estava ali. Aquela, a vermelha, só que aberta. E atrás dela, a menina, Yana, sozinha, sentada no chão, com o caderno no colo. Ela olhou para minha filha e sorriu. Um sorriso tímido, quase quebrado. Então se levantou, caminhou até nós e estendeu o caderno para minha filha. Elas trocaram um olhar. E sem uma palavra, Yana virou e voltou pela porta. Mas antes de cruzar completamente, olhou para mim e disse: obrigada por lembrar. A porta começou a se fechar sozinha. Mas antes que se fechasse por completo,
Minha filha estendeu a mão e encaixou a chave no fecho. Um clique seco. E então, silêncio. Um silêncio diferente. Não opressor, mas calmo. Saímos dali com os olhos ardendo, o ar mais leve, o coração ainda acelerado. Mas algo dentro de mim sabia. Aquela porta finalmente tinha sido trancada. Naquela noite, minha filha dormiu profundamente pela primeira vez. Sem acordar, sem assobios, sem frases no escuro. E no dia seguinte, me chamou até a janela, apontou para o céu e disse sorrindo: "Olha, agora tem uma estrela nova." Eu sorri de volta e abracei-a. No fundo, eu sabia que aquela história nunca seria contada em jornais, nunca ganharia manchetes, porque ninguém acreditaria. Mas toda vez que ouço o som de uma porta fechando sozinha, eu lembro. E juro que, por um breve instante, ainda sinto o cheiro do hospital.